Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 22 de janeiro de 2023. Bom, gente, eu tenho procurado sempre gravar áudios que tenha conteúdo para conversar com vocês, porque uma das coisas que todos já perceberam, que eu não fico enchendo linguiça, sou muito objetivo em tudo que eu falo. Tudo bem que eu falo pra caramba, eu falo demais, mas o objetivo de falar muito, gente, é poder compartilhar conhecimento com vocês. Eu acredito que isso aqui faz parte do meu legado com vocês. Mesmo que muitas vezes a gente nunca vá se conhecer, se eu puder passar alguma coisa para vocês e vocês absorveram isso e colocaram em prática, para mim já é uma grande alegria. Mesmo que eu nunca vá saber, mas não importa. Porque quando fazemos o bem e a caridade, a gente faz o bem sem olhar a quem. E principalmente não tendo a necessidade de esperar nada em troca. Tá? Como eu gosto de dizer, as orações, rezas, colocar meu nome em orações, em centro espírita, tudo que for para o bem, eu aceito de bom grado. E isso para mim já se torna um pagamento, mesmo de algo que eu, vamos dizer assim, não pedi, mas eu agradeço. Tá? Bom, sendo cara de pau, eu peço sim um pouquinho, porque oração é sempre bom. Nós acabamos sendo sempre muito atacados mentalmente, espiritualmente, porque querendo ou não, quem se destaca vai estar sempre chamando atenção. Vocês, quando vocês se destacarem, vocês vão chamar muita atenção, pode ter certeza. Inclusive de membros da própria família, que vão ficar aí muitas vezes pensando: ah, por que ele não eu? Ah, fulano, Beltrano não merece ser rico, eu mereço. Ninguém passou pelo que você está passando. Ninguém ralou, sabe? Ninguém passou pelas dificuldades. Mas muita gente vai se achar no direito de dizer que você não merece. Sabe? As pessoas até humilham você, até ridicularizam, até fazem você se sentir constrangido perante as outras pessoas, mas na hora dos resultados, aí sim, você não merece. Ele que merece, e como se tudo tivesse sido dado para a pessoa de mão beijada. Gente, vocês vão passar por todos os tipos de situações. Vocês vão passar por muitas situações das pessoas falando pelas suas costas, tá? Inclusive com como os colaboradores. Pessoal da limpeza na sua casa, faz a comida, a jardinagem. Pode ter certeza que qualquer coisa que vocês vivenciarem, e eles tiverem informações das suas vidas, será motivo de fofoca. Então, minha sugestão é, quando vocês estiverem na casa de vocês, aquela casa autossustentável que eu comentei em alguns áudios atrás, tá? Quando vocês tiverem as coisas de vocês, procurem falar ao mínimo, tá, da vida de vocês com os seus funcionários, com seus colaboradores. Mas, gente, é o mínimo mesmo. Ninguém tem que saber de onde vem o dinheiro de vocês. Ninguém tem que saber se você está namorando ou não está namorando, se está casado ou não está casado, se está saindo com alguém. Gente, não passem informações da vida pessoal de vocês a ninguém. Inclusive, a maior parte dos roubos e sequestros sempre acontecem com pessoas que já foram na sua casa ou que têm informações sobre você. A academia que frequenta, os horários que você faz suas rotinas, os cursos que vocês podem eventualmente estar fazendo, se vocês foram viajar e vão demorar muitos dias para voltar. Às vezes o que pode acontecer, às vezes você vai passar um mês de férias em qualquer lugar. Gente, não passe esse tipo de informação, tá? Não passe informação da vida de vocês nem para parentes. Quiçá as pessoas muito próximas, e assim mesmo peça para que essas pessoas não digam nada. Porque às vezes, gente, uma coisa que vai acontecer e vai acontecer com muita facilidade é assim: você recebeu suas bênçãos, e aí o que vai acontecer? Você vai estar super feliz,
E aí você comenta com alguém da sua família, ou um melhor amigo, uma melhor amiga, que não estão nas operações. Aí essa pessoa tem um melhor amigo e uma melhor amiga. Aí comenta para outra pessoa. Mesmo que você peça segredo. Aí já deixou de ser segredo. Porque aí aquela pessoa vai comentar com outra. E daqui a pouco, umas 50 pessoas estão sabendo da sua vida, sabe? Já caiu no grupo da família, uma pessoa invejosa da família já está sabendo. Vai brotar parente do chão. Parentes que você não vê há 50 anos, você nem sabia que você tinha parente, eles vão aparecer do nada, nunca ligaram para você. Nunca se importaram se você estava vivo ou se estava morto. Mas vai surgir no momento que achar que você está rico e que essas pessoas podem tirar algum proveito. Tá? Inclusive a questão, muitas vezes, você ter uma simples piscina na sua casa, você morar num lugar legal, as pessoas já vão se aproximar, tá? E daqui a pouco a pessoa não sai nem de dentro da sua casa. Isso pode ser parente ou pode ser amigo ou amiga. Então, gente, coloquem regras e sejam rígidos. E outra coisa, se você não vai para casa dos teus amigos ou para casa dos seus parentes e fica lá o tempo que você quiser, não é verdade? Você combina o dia de ir, o dia de ir embora, sabe? Você não fica lá parasitando na casa dos outros. Mas o que vai acontecer? Muitas pessoas vão se sentir no direito, mesmo que você nunca fez isso com eles vão querer fazer com vocês. Porque sempre aquela história, ele é rico, agora ele pode tudo. E não é pelo dinheiro, é pela liberdade. Porque muitas vezes você não quer pessoa na sua casa. E aí fica aquela coisa chata, aí você vai dizer o seguinte, olha, eu vou viajar, eu vou para tal lugar, tá? Eu preciso me despedir de você, tipo, vai embora. Aí aquela pessoa vai falar assim, não, mas me deixa aqui mais uma semana, aqui com suas empregadas. E aí, gente, são coisas que você vai ter que colocar regras. Você entendeu? Uma desculpa que você pode dar para pessoas assim é dizer o seguinte: olha, eu vou, tipo, passar uma semana fora, eu dispenso meus funcionários nesse meio tempo. E o funcionário, quando sai, ele vai travar o alarme aqui. Eu já deixo o sistema programado, travo o alarme e eu não posso ter ninguém dentro da casa. Gente, é uma desculpa meio esfarrapada, mas se vocês tiverem desculpas melhores, você vai dizer que a casa vai ser detetizada, que você vai sair para detetizar a casa. Entendeu, gente? Começa a colocar desculpas aí para que as pessoas não fiquem aí. Porque se começar a deixar, gente, você tem que tomar muito cuidado, por mais que você goste da pessoa. Vai chegar uma hora que você vai ter que comprar uma outra casa para você ter casa e liberdade. E isso tá errado, você tem que pôr limites. Tá ok, gente? Então, fica aí a dica. Muitas vezes você quer receber sua família? Ótimo, receba. A família é maravilhoso estar perto da gente. Mas faça festas. Um final de semana, sabe? Um final de semana prolongado, de repente. Porque você vai estar com a vida ganha. Essas pessoas não. E infelizmente, muita gente vai chegar para vocês e vai pedir dinheiro. Empréstimo para quitar uma dívida no banco, sabe? Dívida com a agiota. E as pessoas vão chegar e vão pedir. E aí o que acontece? Quando as pessoas começam a pedir, é o famoso empréstimo culposo. Aquele que a pessoa pede emprestado sem intenção de pagar. E o pior de tudo é que você vai perder amizades. Às vezes você gosta tanto da pessoa, mas no momento que você fizer esse empréstimo, essa pessoa vai sumir da tua vida. E vai fazer mais falta aquela pessoa do que o dinheiro que você vai estar emprestando para ela. Ou começa aquela situação da pessoa ter o dinheiro para te pagar e não pagar porque te vai usar a máxima na cabeça deles. Ele não precisa. Ela não precisa, já é rico. Então, gente, são situações que são bem complicadas. Por quê? Porque acaba mostrando,
sabe que, infelizmente, o dinheiro também pode afastar as pessoas. Claro que tem vezes que é melhor dar o dinheiro e usar isso como uma desculpa para a pessoa não ficar parasitando nas suas costas. Ah, posso a sua casa? Às vezes a pessoa vai chegar para você e vai falar isso. E você fala, você já vai aproveitar, já vai pagar aquilo que você me deve? Você entendeu? Aí você já começa a dar uns cortes na pessoa, caso você queira manter essa pessoa distante. Outra coisa, gente, vocês não têm obrigação de agradar ninguém. Vocês passaram por essa situação. É você o escolhido, a escolhida. Então você não tem que ter um sentimento de obrigação de ficar agradando parente, pai, mãe, não importa quem seja. Você vai tomar as decisões que você quiser em cima do seu coração. Proteger seu pai, sua mãe é fundamental. Mas você não será dono deles. Você não é obrigado a carregar eles nas costas. Você tem uma vida, principalmente quando você tem um casamento. Você não tem obrigação, você tem o prazer, caso queira. Prazer não é obrigação, gente. Inclusive, uma coisa que dá mais certo, em muitos casos, é você ter uma casa grande, aonde os seus pais ou seus sogros, tá, tem uma casa fora da sua casa. De preferência que seja no mesmo condomínio, que não seja na mesma casa, tá? Porque inclusive, se você pegar bem pertinho uma casa da outra, ou você manda construir uma casa do lado de um terreno, porque às vezes você compra uma casa e você não tem nenhuma casa para vender, e você tem um terreno do lado, você pode comprar o terreno e mandar construir uma casa, como se fosse quase uma casa anexa. Por quê? Eles vão ter a liberdade deles e você terá a sua com a sua família. Se caso você não quiser esse tipo de situação, tem uma frase, uma história que eu acho muito engraçada, que é assim: você casou, você compra uma casa na seguinte distância, longe o suficiente para que as pessoas não vão a pé, mas não tão longe que elas tenham uma desculpa para não dormir na tua casa. Tá, gente? Só uma brincadeira aí que é antiga, que fala sobre isso, né? Para você ter sua individualidade na sua casa. Nessa questão de você ter pais e mães ou sogros que você quer estar perto protegendo, que é muito saudável, diga-se de passagem, é legal que cada um tenha a sua casa, inclusive para vocês terem a sua liberdade. Tá ok, gente? E aquela história, nada de dar a chave da tua casa para eles, exceto se você não quiser correr o risco de você estar curtindo a vida ou querendo dormir até mais tarde, alguém está entrando na tua casa. Porque, infelizmente, se essa questão de pais e mães, a gente tem essa liberdade, tá? Mas às vezes, principalmente as pessoas mais idosas, não tem o simancol. Aquela história, não se toca, já vai entrando, é meu filho, minha filha, e não quer nem saber, vai entrando porta dentro, sabe? E corta a sua liberdade, principalmente se você tiver uma relação. É só caso de emergência, que você pode chamar uma chave numa situação de emergência. Tá ok, gente? Então, assim, são algumas dicas aí, porque nós teremos mudanças muito bruscas na nossa realidade. E você escuta meus áudios, você se prepara, você mentalmente está mais, vamos dizer assim, assimilando o que está acontecendo, diferente do que eles. Inclusive, uma situação que vai acontecer é quando as pessoas próximas a vocês, que te humilharam pra caramba, quando entrar o dinheiro na sua conta, principalmente filhos, tá, gente? Filhos que zombaram de você, que fizeram piadinha, sabe, que menosprezaram toda a luta que você está tendo por isso, e aí o dinheiro entra na conta. E agora é a mágoa que está dentro de você. Às vezes os seus pais também humilharam, chegaram para você, mas você é trouxa, você caiu num golpe.
E muitas pessoas vão falar essas determinadas coisas. E aí chega a hora da volta, né? O mundo dá volta, né, gente? E aí daquela volta lá de 180 graus. Muita gente fala 360, não é? Porque se você dá uma volta de 360, você vai dar uma volta e vai voltar para o mesmo lugar. 180 graus, você dá uma volta, uma meia volta e você vai em uma outra direção completamente diferente. Então, gente, quando acontecer essa situação, cuidado com o espírito de vingança. Porque pode ter certeza, gente, num grau maior ou menor, todo mundo tem. Todas as pessoas que foram humilhadas, que foram menosprezadas. Claro que isso mudou muito, tá? Na maior parte dos casos. Inclusive, eu uso uma referência que eu falo, por exemplo, da operação da Ana Félix, porque receberam um contrato, como é o caso da Ana Félix, receberam um contrato da BlackRock, que é a maior empresa de ativos do mundo, que tem sede em vários países. Você recebeu um contrato do e-mail da BlackRock, que está fazendo tudo dentro da redenção. Então você recebe um contrato da redenção via a maior empresa de ativos do mundo, que é a BlackRock. Mesmo que muitas pessoas já falaram, BlackRock é da cabala, BlackRock vai quebrar. Gente, existem tantas coisas que a gente não sabe, mas uma coisa eu sei, é uma empresa absurdamente sólida financeiramente. E ela realmente deve se dissolver. Depois que pagar todos os ativos, eles vão ganhar tanto dinheiro que não tem sentido nenhum de manter uma empresa dessa. Porque o objetivo dessa empresa é fazer as operacionalizações e depois ela perde o sentido dela. Claro que durante um tempo ela vai existir, que ela tem que dar suporte, mas ela é uma intermediadora com a redenção. Ela faz a parte burocrática e os pagamentos é a redenção que faz. Então, assim, muitas vezes pegar um contrato, por exemplo, da redenção via Ana Félix, que veio da BlackRock, e você mostrar para um filho, você mostrar para um amigo, você mostrar para um pai, é diferente, a coisa mudou. Eu sei que a maior parte das operações não tem uma questão como essa. Tá, gente? Eu sei que causa uma certa insegurança, tem muita operação que nem contrato fornece, tá? Mas quem tem essa segurança de ter um contrato que vem via a maior empresa do mundo de ativos, pode mostrar para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, e falar assim: olha, vê quem é que está mandando e-mail, olha como a coisa é séria. Então a coisa muda de aspecto completamente. Quem dera isso tivesse já acontecido há vários anos atrás, que com certeza até esse processo seria muito maior. Mas, como dizer assim, né? Deus sabe o que faz, chegou no momento que tinha que acontecer. Infelizmente, a gente sabe de muitas operações que não vão pagar, porque tem pessoas que infelizmente falaram que tinha operação e não tem. E aí muita gente recebeu o dinheiro lá atrás e sumiu. Gente, infelizmente não existia um sistema para checar o que era real e o que não é. Então eu só posso falar de certas experiências que eu particularmente passei para compartilhar com vocês, para dar uma ideia para vocês, tá? E até umas vezes as pessoas falam, né? Mas o gestor já está para pagar, por que ele está vendendo aporte? Tá? Eu vou justificar algumas coisas que eu sei, mas eu vou falar de uma maneira bem genérica, não estou especificando gestor A ou B, tá, gente? Primeira coisa, esses valores são astronômicos, vocês sabem disso. Já expliquei lá atrás porque como surgiu esses valores, através de títulos governamentais lastreados em ouro. Aí se faz atualização do valor do ouro desses títulos. Nós temos aí números surreais. Vou dar um exemplo, tem um título de 30 milhões de quilos de ouro. E esse não é um dos mais caros não, tá, gente? Faz a conta aí quanto dá 30 milhões de quilos de ouro atualizado no valor de hoje. É um número surreal, gente.
Surreal. E nós estamos falando de um título, nós temos milhares e milhares de títulos. E são títulos governamentais, lastreados em ouro, que esse é o processo principal do Gesara. Então, gente, esses números surreais, tá? Eles têm que ser divididos com as pessoas, porque faz parte do processo de redistribuição de renda. Isso é um projeto humanitário. Eu gosto de falar diferente, eu falo que Deus está confiando a nós a responsabilidade de termos esses valores, e esses valores nós fazemos o bem. Projetos humanitários, distribuímos essas riquezas. E, gente, nós somos no Brasil 0,30% da população, só isso. 0,30%. 99,7% não irão receber. E a maior parte não sabe nem o que nós estamos falando. Então, aos 99,7%, cabem a nós, os 0,30%, a fazer que parte desse dinheiro chegue para essas pessoas. Mas em ações humanitárias, ações, emprego, projetos humanitários, distribuição de cestas básicas. Sabe, gente, não dá tudo de bandeja, porque as pessoas não dão valor. Que nem eu vi uma vez uma pessoa que ele ia pegar um valor altíssimo, ia dividir para um grupo de pessoas, tá? E esse valor daria um valor tão absurdo na mão de cada um, tão absurdo, que ia desestruturar muitas pessoas. É aquilo que eu falo, de repente você dá para todos os médicos esses valores, para que o médico vai trabalhar? Nós vamos ter um problema de defasagem de médico, os catadores de lixo e por aí vai. Claro que catadores de lixo é mais fácil porque não é tão técnico quanto um médico. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser aqueles que com sabedoria possamos adotar ONGs, possamos adotar projetos, ajudar as pessoas de forma direta, mas tudo com equilíbrio. Primeiro você organiza a sua vida, a sua família, a sua casa. Vou sempre bater nessa tecla, monte sua casa autossustentável. Nós vamos passar por muitos problemas, inclusive elétricos. Nós estamos numa guerra, gente, mesmo que isso não seja divulgado. Se não me engano, são 17 torres de transmissão que foram jogadas para baixo, foram destruídas. A nossa malha elétrica está sendo sabotada. Nós estamos numa guerra, gente. É uma guerra de quinta geração. Então, vamos procurar ter em nossas casas geradores de energia, vamos procurar em nossas casas termos fontes de água, painel fotovoltaico para poder captar a energia do sol. Gente, procurem fazer de várias maneiras diferentes. Tá ok? Então, assim, primeiro proteja a sua família, proteja a sua casa. E depois vá ajudar aos outros. Monte a sua holding familiar. Inclusive, eu estava lendo um documento hoje e eu vou estudar mais a fundo sobre isso. E esse documento, ele era um documento que continha uma informação muito interessante, dizia o seguinte, que no banco, eu não sei se a gente vai ter isso, tá, gente? Mas que no banco, depois de assinar toda a documentação, se você sofresse um acidente de carro, morresse, um raio caísse na sua cabeça, que claro que é muito azar, mas qualquer coisa que acontecesse e você morresse, seria indicado às pessoas na qual receberiam seus valores. E você sabe, gente, que Paymasters profissionais tiveram que assinar documentos assim? Sabia, gente? O Paymaster é responsável por todas as operações, eles tiveram que fazer testamentos, sabe, já programados, que se acontecesse alguma coisa com eles, os valores seriam destinados para as pessoas que estavam nos seus contratos lá e tudo destinado. É, gente, o negócio é seríssimo. Então, nesse documento que me chamou a atenção,
foi esse, dizendo assim, era um texto que eu estava lendo. Eu achei interessante essa colocação, onde falava de que no banco tinha que pedir um documento lá, no qual, se acontecesse alguma coisa com você, a partir do momento que você tomou posse do seu dinheiro, isso aí já iria direto para determinadas pessoas. Não sei se teremos documentos assim, tá? Principalmente porque eu estava lendo um texto que estava em inglês, e pode ser que lá nos Estados Unidos faça, ou no resto do mundo faça, não sei. Mas eu achei muito interessante, e que realmente merece aí toda a nossa atenção. Tá ok, gente? Torça para não estar chovendo um raio cair na sua cabeça, caso não tenha esse documento. Piadinhas à parte, né, gente? Tomara a Deus que não vai acontecer nada e que você usufrua, tá, na totalidade de todos os seus méritos por tudo que você passou até agora. Mas é sempre bom pensar no pior, estar preparado para o pior, desejando o melhor. Tá ok, gente? Outro ponto importante que eu quero falar também sobre a questão de procedimentos é assim, gente, algumas operações vão dar adiantamento. A maior parte, pelo que eu estou vendo no cenário, não. Paymasters, gestores, vocês que recebem primeiro, antes das operações estarem totalmente líquidas, por favor, gente, dê um adiantamento para o povo. Para o banco é super rápido. Quando vocês tiverem o valor líquido na conta, dê um adiantamento. Eu sei que não há obrigação nenhuma de um gestor que é responsável por uma folha de pagamento dele dar um adiantamento. Mas se coloque no lugar das pessoas. Você já recebe periodicamente valores. Você tem uma situação financeira estabilizada, a sua segurança é diferenciada. Mas as pessoas humildes, que muitas vezes vão ter que sair de uma cidade para outra com muita dificuldade, vão correr os mesmos riscos de vida que você. Então dê a oportunidade das pessoas se protegerem suas famílias. Sabe, gente, às vezes você pode receber o valor, mande um adiantamento, nem que se atrase 2 dias para você pagar o pessoal, mas deixe as pessoas estarem seguras para quando for receber, poder estar com segurança para sair de lá de forma tranquila. Mas isso é um pedido em nome das pessoas humildes que estão nessas operações, que a maior parte das pessoas são pessoas humildes. Então eu peço aí encarecidamente, se coloque no lugar das pessoas. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, mas dá muito trabalho. Gente, é só uma listagem. Só uma listagem. Nem que vocês deem 50 mil reais. Que não precisa nada. É só fazer um Pix. 50 mil porque o teto, acho que se não me engano no Rio de Janeiro, que é o teto mais baixo, se você se basear pelo teto de doação do Rio de Janeiro, acho que é 49 mil e pouco. De São Paulo, por exemplo, já é 82. São Paulo tem um teto mais alto. Tá ok, gente? Mas tem aquela informação lá que você pode fazer com o seu contador, perguntando aí qual que é o teto, ou uma pesquisa simples na internet, qual é o teto de cada estado. Para os gestores, se os gestores mandarem 50 mil, acredito que não atinja teto nenhum, e faz como uma simples doação. Pode ter certeza que vocês vão poder até estar salvando vidas com essa atitude. Gente, nós temos um longo caminho pela frente. Eu sei que muitas vezes bate um desânimo pelas coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas aquela famosa história, gente, a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Então, como nós não sabemos o que realmente está acontecendo, vamos ter fé. É tudo que a gente mais teve até agora. Vamos ter fé que você vai receber os seus valores, mas também vamos ter inteligência. Como eu comentei, a questão de tirar os recursos do Brasil, pela insegurança que nós estamos tendo. Muitas dúvidas. Eu tenho o costume de dizer que, atrás dos boatos, sempre existe um fato.
Tá bom, gente? E tenham, vamos dizer assim, uma calma, controlar a ansiedade. Não dê poder aos outros para tirar a sua paz. Infelizmente, todos nós, me incluo nisso também, passamos aí por momentos de muito desânimo. Mas você, guerreiro ou guerreira, você vai dar o poder para outras pessoas a tirar a sua paz? Esse poder é seu. Isso faz parte do nosso treinamento. Eu sei que está todo mundo cansado dessas demoras. E, gente, pessoas como eu, assim, que participa de várias operações internacionais, pode ter certeza que tem uma frustração diferente de vocês, inclusive. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós temos informação de uma determinada data, que está tudo programado e chega na hora H não acontece. Aí tem a programação da data dizendo o seguinte: data tal vai pagar. Aí a informação vem de operações dos Estados Unidos, da Suíça, de Liechtenstein, Mônaco, Paraguai, Colômbia, Brasil. Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo fala a bendita data. E chega na hora H, acontece alguma questão técnica e que não acontece, não é feito pagamento. Inclusive, gente, eu já estou na casa de 30 processos, mais ou menos, já aconteceram 30 processos no aspecto do Gesara para que esses valores chegassem às nossas mãos. Cada processo foi uma etapa, foi uma guerra, foi superar uma dificuldade, um bloqueio, uma sabotagem. Só que não é só no Brasil não, gente. Às vezes uma coisa que aconteceu na Grécia atinge o mundo inteiro. Como com certeza muitas que aconteceram no Brasil atrapalharam o mundo inteiro. Então, nós temos que agradecer a todas as pessoas competentes que conseguiram fazer isso andar. Porque muitas vezes tinham pessoas no poder que não queriam que a coisa andasse. E simplesmente travavam as coisas e teve inclusive ver pessoas de fora para poder fazer a coisa andar. Na qual nós temos muito que agradecer, diga-se de passagem. Então, gente, quem tem essas informações, a gente sofre mais até do que vocês que têm informações dos seus gestores, que muitas vezes não falam nada. Aí um monte de gente vem falando nos áudios e aí começa a espalhar muitas vezes até fake news. Tem gente que fala assim, não, esse ano não paga. Tem gente que pega e vem e joga balde de água fria. Tem pessoas que infelizmente até se desequilibram. E pessoas que gravam áudio como eu. E que se desequilibram e colocam as suas frustrações nos seus áudios e que desanima todo mundo. Depois se acalma, volta e fala uma coisa completamente diferente. Só que o estrago já foi feito. Por isso que eu falo, nós temos aqui o objetivo principal de acalmar vocês com a verdade das informações que nós temos. E sempre tem que passar naquela prova do pelo menos dos 72 horas. Quando você escuta uma coisa, você precisa de no mínimo 72 horas para saber se é verdade ou não. Quantas mentiras que foram propagadas que eu vim aqui e provei que eram mentiras? Não que eu seja melhor que ninguém, não. É porque eu consigo analisar as coisas de um ângulo diferente, porque eu tenho mais informações. Quando uma vez aí que o Salomão estava falando que tinha um extrato de uma operação lá do Vilela que tinha pago 6 milhões para as pessoas. Fizeram uns extratos falsos e o Salomão, na ocasião, ficou divulgando que aquilo ali era verdadeiro. Ficou espalhando para todo mundo que era verdadeiro. Inclusive, na época, tá, afirmou que tinha falado com um gerente de banco e esse gerente de banco tinha confirmado que o extrato era verdadeiro. Só que quando eu vi o extrato, eu vi que não tinha pontuação.
Era uma coisa totalmente falsa. Fora o fato de que a pessoa dona desse extrato falso, que montaram em cima do nome dela, tá? Não tinha recebido nada. Então, ela desesperada, que até ameaça de morte ela sofreu por causa desse tipo de comentário. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Mas muito cuidado. Para não prejudicar as pessoas. Tá, gente? Então, assim, eu estou tocando nesse assunto porque nós temos que ser frios. Eu, além do contato que eu tive com aquela pessoa, que inclusive me ligou desesperada, porque eu tenho amizade com ela, tá dizendo assim o que aconteceu e o que ela estava passando. Quando eu olhei o extrato, eu vi que era falso, não tinha pontuação, gente. Foi feito um fake e mal feito. Fora que eu sabia que era mentira, porque a pessoa mesmo provou para mim que era mentira. Então, nós temos que tomar muito cuidado em acreditar em qualquer bobagem. Nós temos que ser muito calmos, tranquilos. Está todo mundo nervoso. Está todo mundo vamos dizer assim, com muito receio do que está acontecendo. Bom, posso dizer que até a redenção também tá, né? Porque os pagamentos da Ana Félix, da operação Redenção, vão ser pagos todos numa conta global fora do Brasil. Eu não tiro a razão deles. Mas a real é, nós temos que ter cabeça fria e não deixar que as coisas externas tenham o poder de interferir na tua cabeça. Ah, gente, antes que eu me esqueça, por que gestor está vendendo a Porsche ainda? Ao meu ver, tá, gente? Isso aí não é coisa que ninguém pediu para me falar. Isso é uma dedução muito simples. Primeiro, os valores são astronômicos das operações. A gente sabe bem disso. Aquilo que eu falei. Calcula lá 30 milhões de quilos de ouro, quanto dá? São números surreais. Os gestores que têm essas operações têm números surreais. Então, eles têm absurdamente muito para repartir. Segundo ponto, eles têm despesas altíssimas, principalmente com a segurança. Tem muito gestor gastando muito dinheiro com segurança. Porque, querendo ou não, gente, nós passamos a nos tornar pessoas visadas. Tá? Quem é gestor que está na frente, não o gestor que recebe dos outros, aquele gestor que vai direto no banco, que é responsável por operações. Esses gestores estão muito visados, porque as pessoas sabem que está na iminência de sair os nossos recursos, e não é nem sair, gente, é ser desbloqueados, porque já estão nas contas. Pelo menos de uma operação eu tenho certeza. Tá? Até os bancos, em certos aplicativos do banco, já está lá uma parte lá de lançamentos futuros, já está dizendo compra de moeda. Gente, só para vocês entenderem, nós receberemos por criptomoeda. Então o banco ele já está sinalizando que vai haver uma compra de criptomoedas. E o lançamento está sendo diário, sempre a data é diária. Então está marcado na data de hoje. A operação não saiu hoje, joga para amanhã. Eles já estão na iminência, eles sabem que o dinheiro vai ser desbloqueado, eles sabem que os créditos vão se transformar em dinheiro. Porque, para vocês entenderem, gente, nós receberemos criptomoedas do Banco Mundial. Não do Banco Mundial, mas autorizadas pelo Banco Mundial. São criptomoedas lastreadas em ouro. Tá? Então, vou dar um exemplo de uma que é a XRP. É uma, se não me engano, tem 4, tá, gente? Mas decora, eu só sei essa. Então, vamos supor que nós já recebemos em nossa conta o valor em XRP. É uma criptomoeda. O banco hoje tem aplicativos do banco que já está identificando em lançamento futuro que ele vai fazer a compra da criptomoeda. Só que está no campo lá de moeda, compra de moeda. Tá ok, gente? É uma coisa que a gente nunca viu. Isso é um avanço maravilhoso, porque já está provando que o banco já está identificando que existe crédito na conta. Tá bom, gente? Tem outra coisa, muitas pessoas, tá, como eu,
que estávamos com débitozinho no banco, os débitos sumiram. Por quê? Porque entrou exatamente nesse critério. O banco ele já registrou o valor, consequentemente, quando for liberado, tá aqui tá perto, gente. A gente não sabe quando exatamente, mas está perto. Quando for liberado, o banco já vai morder a parte do débito que tem em conta. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tinha lá, lançamento futuro, R$ 34. De um dia para o outro já sumiu. Porque o banco já reconheceu que ele tinha uma dívida futura de R$ 34, no qual o banco já, opa, tem crédito aqui, já vou pegar, já vou me garantir, já vou pegar o dinheiro. E é por isso que é comprar moeda. Tá bom, gente? Então, assim, a coisa tá tomando um rumo maravilhoso, como nós nunca tivemos. A coisa tá muito, muito perto. Tá? Infelizmente, a gente não tá podendo sair gastando, a gente não consegue ver isso na conta. Tá num nível lá muito alto. E olha que eu vou ser sincero, eu já tentei ver, não consegui, tá? Então, assim, o que que acontece? No momento certo, vai ser autorizado essa seguinte situação: o crédito poderá ser comprado ou convertido em moeda do país. Tá bom, gente? Então, assim, tá bem perto de acontecer. Cada passo é uma evolução. Já falei, foram 30 processos até agora que eu tenha contado, mais ou menos, fora os que eu não sei. Tá bom, gente? Então, assim, são etapas, etapas, etapas. A coisa foi caminhando, foi pegando forma. Houve as guerras, os obstáculos, houve problemas políticos em vários países. Nós vemos um problema de um país, por exemplo, que o presidente foi morto, assassinado, teve que fazer novas eleições. Se não me engano, foi o Iraque. Teve que fazer novas eleições. E isso atrapalhou nosso processo. Então, gente, foi uma vitória suada, dificuldade total. As coisas foram, sabe, passo de tartaruga, mas não pararam. Esse que é o grande detalhe. E às vezes quando entra um procedimento, é em 209 países que esse procedimento tem que acontecer. Às vezes eles podem esperar uma semana para que todos os procedimentos sejam feitos. Por exemplo, tem muito banco que não está no Basileia 4. Lembra, gente, que eu estava falando que era o 3, gravei até um áudio falando sobre isso, que era o Basileia 3, não era, o Basileia 4, porque eu sabia que o 3 estava, mas eu não sabia que existia o 4, que entrou exatamente no dia 1º de janeiro, há 22 dias atrás. E tem muito banco que não está enquadrado. Inclusive, tem muito banco que está fechando porque não está enquadrado. Tá? Existe um rumor de um banco grande aqui no Brasil. Não vou afirmar nada, porque isso é apenas eu vi num site, um blog, vamos dizer assim. Então não temos informações precisas, eu não vou afirmar nada, não posso ser irresponsável. Mas aonde há fumaça, fogo. Por exemplo, o Off America nos Estados Unidos, muitos clientes, eles estão falando que está sumindo dinheiro das contas, tá? E o banco, ele vai lá, quer sacar o dinheiro e o banco não dá o dinheiro da pessoa. O Off America nos Estados Unidos, os maiores bancos do mundo. Provavelmente porque não se enquadrou Basileia 4, que tem que provar o capital dele em ativos e ouro. Para entender superficialmente, tá, gente? Que eu não sou nenhum expert nessa área. Mas o que eu entendi superficialmente é o seguinte: para um banco dar uma garantia de operação, tá? Ele tem que ter um ativo em ouro ou ter ouro. E muitas vezes os valores que o banco fala que tem capacidade são muito altos, tá? Até para garantir grandes operações no banco, ele não tem tudo isso, porque ele estava usando papéis podres. E agora não. Agora tem que estar tudo lastreado em ouro, tá? E às vezes o banco não tem esse lastro. Por exemplo, o caso que a gente viu, identificou de várias pessoas falando do Off America. Particularmente, eu sugiro
que vocês colocarem dinheiro nos Estados Unidos, não coloquem no North America. Coloquem no Wells Fargo. Tá? Principalmente por que o Wells Fargo? Porque o Wells Fargo é o nosso banco pagador. Mesmo sendo o quarto banco maior dos Estados Unidos, rapidamente vai passar para o primeiro. Então ele tem capacidade de receber os nossos valores dessas operações. Então se você abrir uma conta no Wells Fargo, para você mandar o dinheiro do Brasil para lá, faça. Tá ok, gente? Tem penmasters profissionais que são contratados, inclusive, para fazer esse tipo de coisa. Eu sugiro, façam, tá? Com urgência. Até digo mais, se possível, quando tiver a liberação do seu recurso, manda o dinheiro para fora antes de você se preocupar em comprar casa. Tá, gente? Faça rápido, é uma sugestão minha. Há várias maneiras de você fazer isso, mas protege seu patrimônio. Outra coisa, se você pedir para um banco abrir uma conta para você no banco estrangeiro, um exemplo, você pode pedir para o Safra abrir uma conta no Safra da Suíça ou de Mônaco, tá? Você entra no banco depois de ter recebido, vai ao departamento de grandes fortunas. Isso aí só tem em bancos matriz, tá, gente? Não é qualquer agência que vai ter esse departamento de grandes fortunas, tá? Você vai para o departamento de grandes fortunas, isso de qualquer banco, e você pede para que eles abram uma conta no exterior. Para vocês, eles podem fazer esse tipo de coisa. Tá bom, gente? Mas cada caso é um caso, tá? E eles vão, conversam, mostra a sua capacidade financeira. Não tudo, você não precisa mostrar tudo, porque você tá. Você só tem que mostrar o suficiente para eles liberarem valor para você. Aí você abre uma conta global, joga o dinheiro para fora, e depois você tem um prazo, dependendo da situação, você tem um prazo para você ir até o banco e depois disso ir lá fazer a documentação. Um exemplo do Off America, desculpa, do Wells Fargo, não Off America, tá, gente? Do Wells Fargo. Tem operações que os paymasters abrem para você a conta, você tem 45 dias, até 45 dias, para ir lá para os Estados Unidos, para você preencher toda a documentação em loco. Só que com isso, o banco te dá um convite para você ir para lá. Consequentemente, você acaba tendo visto americano. Você vai a negócios. E se não me engano, se você investir 1 milhão nos Estados Unidos, você ganha green card. Tá bom, gente? Então, assim, são coisas que são importantes. Busquem assessorias sérias. Se você vai jogar só o dinheiro para lá através do seu próprio banco, como o Safra, por exemplo, tá? Você tem que ver como funciona. Particularmente, eu ainda não tive esse privilégio de saber como funciona, mas como eles têm conta lá, eles facilitam isso para você. Tá ok, gente? Banco do Brasil também tem, mas eu não faço a menor ideia de como é que é esse procedimento e se é possível pelo Banco do Brasil, tá, gente? Eu não sei dizer, então eu não vou afirmar nada que eu tenha dúvida. Mas assim, gente, existem outras alternativas. Com o tempo eu vou estar passando uma outra. Tem uma, por exemplo, que é fantástica, mas eu, antes de indicar para vocês, eu quero passar por ela. Eu quero fazer essa situação, tá? Quero vivenciar essa situação primeiro. E aí, depois que eu vivenciar essa situação, aí sim eu vou falar para vocês, façam, tá? Tem um banco de aplicações financeiras internacionais, tá? Se não me engano, o nome é Avery. Se não me engano, esse é o nome. Até uma indicação do Itaú, que é só baixar o aplicativo na Play Store, tá, gente? Não só Play Store, né? Para Android, para Apple, para iOS, tá? Chama Avery, se não me engano, que você pode aplicar direto nos Estados Unidos. Tá? É aplicação financeira, mas protege seu dinheiro porque o dinheiro vai lá para fora. É uma também das maiores empresas do mundo. Tá bom, gente? Então, assim, são alternativas. Vocês vão ter várias informações. Façam sempre tudo no nome de vocês. Não adianta Paymaster chegar para você e dizer, não, eu tenho conta, você pode abrir uma conta
eu crio uma subconta da minha conta. Gente, não façam isso. Mesmo que exista uma responsabilidade gigantesca nos Paymasters, faça tudo no nome de vocês. Então, você vai abrir uma conta no exterior, é sua conta, no seu nome, no seu passaporte. Tem algumas pessoas que vão ter dificuldade com a questão de passaporte, quem não tem. Tá? Então, assim, eu não sei como é que o Brasil está agora com a questão de emissão de passaporte. Tá? Sabemos que vai ser emitido passaportes especiais para nós, pessoal do Gesara, mas a realidade é que a gente não tem informações sólidas e oficiais por enquanto. Então, como nós não temos, nós temos que trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. Saiu o recurso, você já tem que ter tudo que você pode fazer. Vai pesquisando. Eu sei que muita gente vai dizer o seguinte: ah, não, vou esperar sair o dinheiro primeiro, porque na hora que sair o dinheiro, aí eu vou pesquisar. Tudo bem, gente, é uma escolha de vocês. Só que vocês fazendo as coisas correndo, e às vezes poder passar algum detalhe, depois não reclama. Claro que vocês podem contratar pessoas para ajudar. Outra coisa importante, quando contratar pessoas do banco, por exemplo, lembre-se só de uma coisa. Se for só para abrir uma conta, beleza, o banco te ajuda. Mas se já vier, não, mas você tem que aplicar isso, tem que aplicar aquilo que dá melhor rendimento. Gente, banco trabalha para o banco. Pessoal que assessora banco quer saber do banco. Tá pouco se lixando para você. Porque quanto mais o banco ganha, mais ele ganha. O seu contato, a pessoa, o seu consultor financeiro, se ele for ligado completamente ao banco, ele vai querer saber do interesse do banco. Tá bom, gente? Vamos ser bem direto. Tudo é dinheiro. Então, se você tiver uma consultoria, às vezes, externa, ela vai te auxiliar mais, às vezes, do que o próprio banco, se você vier com essa conversa que você tem que aplicar. Você não tem que aplicar nada, o dinheiro é seu. Inclusive, dependendo do que nós assinarmos nos documentos lá, pode ser que a gente nem possa aplicar. E tem operações que não permitem aplicação. Então, nós vamos ter que ler com calma. Outra coisa importantíssima, foi uma dica de um Penmaster para mim. Quando você chegar para assinar a sua documentação, leia tudo. Não é porque você vai alterar alguma coisa. Você tem que ler tudo para tirar dúvidas. Ah, você não entendeu aquela situação. O que acontece? Você simplesmente vai perguntar para a pessoa. Gente, nós demoramos anos para receber isso. Se você ficar 2 horas dentro do banco, tá? Na dúvida, fica. Eu sei que eu falei já em áudios atrás, assina, vira as costas e vai embora, que você não tem nada para mudar. Mas uma dica que um Penmaster me deu, que eu achei muito válida, é leia tudo com calma, porque se tiver alguma coisa que você não entendeu, que quando você levar para tua casa esses documentos, você vai ter muita dificuldade de entender, você pode aproveitar a oportunidade de ir lá tirar dúvida com quem é capacitado. Tá bom, gente? Não sei se no futuro dos nossos projetos, para as pessoas que fizerem parte do nosso grupo, da nossa família Transição Planetária, nosso projeto humanitário, nós vamos disponibilizar de pessoas para dar suporte para vocês nessa questão jurídica. Provavelmente sim, tá, gente? Mas eu não quero me comprometer, porque de repente vai ter um volume muito grande de pessoas e a gente não vai ter pessoal hábil o suficiente para dar suporte para todo mundo, tá? Mas vamos estudar uma maneira aí de dar dicas, porque eu também não posso falar abertamente, porque senão eu vou estar quebrando o contrato. Se eu assinei um contrato sigilo confidencialidade, tá? Eu não posso ficar falando sobre isso. Mas ser um advogado ou um grupo jurídico para tirar dúvidas de perguntas que vocês fizerem, aí a conversa é outra. Tá? Porque aí vocês estão, inclusive, vão assinar um documento como solicitando uma assessoria jurídica. Porque isso aqui é muito sério e ninguém pode correr o risco, nem para você e nem para o jurídico. Tá ok? Mas no momento lá do banco, leia tudo com calma. Se você tiver dúvida, pergunte. Se você achar que você se perdeu demais, não adianta você ficar 5 horas ali dentro
e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro que você não vai entender nada. Tá? Mas a sugestão para quem tem mais conhecimento técnico, leia o contrato, leia tudo, que não entendeu, peça. Outra coisa, banco te prometeu qualquer coisa, exija oficialmente. Não existe essa história de boca não, tá, gente? É documento. Se o gerente do banco falou para você, olha, eu vou te mandar o cartão para sua casa em 48 horas, um exemplo, tá? Fala assim, faz um e-mail e me manda agora. Eu preciso desse documento. É um direito seu, gente. Começa a exigir. É vocês que vão estar por cima. Exija. Qualquer coisa que ele fez explicação, exija no papel. Exija no papel. Num e-mail, num documento do banco, não importa. Exija. Se ele falou, peça um documento. Não importa o que seja, gente. Só vê se vale a pena, né? Porque às vezes tem umas coisas que são muito besta e realmente não vai mudar a tua vida em nada. Então tem momentos que é besteira arrumar esse tipo de exigência, tá? Vamos ser práticos. Tá bom, gente? Então, assim, tranquilidade, entra com calma, faça todos os procedimentos com atenção. Se vê algum gerente querendo empurrar vocês a aplicação ou dizer que vocês vão resgatar isso em títulos do governo, isso é tudo mentira. Se falar que você vai resgatar algum título do governo, pode chamar a polícia. Você vai receber o seu dinheiro. Você vai assinar as documentações. Na maior parte dos casos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica será convocada para fazer o trabalho do Banco Central, que é a abertura das contas escrow. Algumas outras operações vão pagar direto na sua conta. Então, assim, é dinheiro. O melhor de todas as operações são aquelas dos bancos digitais. Por quê? Porque o banco digital você faz tudo no celular. Você não precisa sair da sua casa. Sabe, uma das coisas que eu achei fantástico da Operação Ana Félix é isso. No começo eu era meio reticente contra o banco digital. Eu não era muito a favor não, gente. Sendo bem sincero. Hoje eu vejo a coisa completamente diferente. A gente vai aprendendo. Tanto que uma informação que a Ana Félix passou para mim, que no banco digital dela, tá? A redenção vai passar informações oficiais através do aplicativo. Então, o que for passando de informação oficial, a gente vai acompanhando pelo app do banco. Isso é fantástico, gente. É fantástico isso, tá? Porque é oficial, não é aquela coisa de um e-mail que pode vir, que alguém interpretou a informação e passou. Inclusive, um problema muito sério, quando tem que vir uma coisa em inglês, e tem muita gente que joga no Google Tradutor, e às vezes a palavra muda, o sentido muda, e só gera uma confusão lascada. Então, é diferente, vai vir informação em português, tá? Oficial da redenção. Então, nós vamos poder entender o que pode, às vezes, e o que não pode fazer no contrato. Você entendeu? Então, isso é uma coisa que eu achei fantástica do aplicativo, essa informação, tá? Prova que a coisa realmente é muito séria e que realmente está linkado com todo esse processo aí nosso que nós vamos estar recebendo. Tá bom, gente? Voltando a dizer, quem quiser fazer a redenção e receber lá fora, tá? É www.bancofenix.com.br/redencão, tá? Quem quiser fazer, gente, eu estou dando uma indicação, sabe? Eu não estou obrigando ninguém a fazer nada, estou dando uma indicação. Por quê? Porque é uma operação séria que te dá um contrato que vem da BlackRock, do e-mail deles. Vamos receber por banco digital, extremamente seguro, e vamos receber lá fora. Tá? A conta nossa que vai ser aberta é uma conta global, internacional. Você baixa no Brasil quanto você precisar e quiser. Ou baixa em qualquer um dos 209 países. Tá bom, gente? Então é só uma sugestão para vocês, quem quiser fazer. O valor mínimo é R$ 100, tá? Tem valores mais altos, mas o valor mínimo é R$ 100. E com certeza os contratos chegam,
eu já recebi o meu faz tempo, e indiquei algumas pessoas que já receberam seus contratos, tá? Tem inclusive muita gente que está com contrato nos seus e-mails e que simplesmente não acham. E infelizmente, tem muita gente tentando dar uma desperta ou desperta, que liga para os contatos, liga para a Ana Félix, que ela atende, viu, gente? Ela atende todo mundo. Claro que é uma loucura, né? Milhares de pessoas ligando. Mas ela atende as pessoas. E às vezes a pessoa liga aí na maior, não vou dizer arrogância, não seria a palavra certa, mas tentando dar uma desperto e fala: não, meu contrato não chegou. E aí chegou, a pessoa errou o e-mail, aliás, errou a senha, chegou, errou a senha 3 vezes, bloqueia o contrato. Por quê? Porque entende que alguém está tentando invadir teu contrato. E aí a pessoa errou aquela senha que ele mesmo colocou. Aí ele liga na maior cara de pau, dizendo o seguinte: eu não recebi o contrato. Gente, isso é um sistema interligado. Ela tem. Aí o que acontece direto? A Ana Félix vai lá no sistema e vê. Não, o cara tentou 3 vezes o dia tal, o IP da máquina que foi usado é tal, 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 e dá um puta relatório para a pessoa dizer: meu, para. Eu vou dizer, ela não pode falar isso, mas eu vou falar: gente, para de ser desonesto. Quem faz um negócio desse é gente desonesta. Você merece receber do Gesara? Se você não está querendo aplicar um golpe, gente, nós temos que agradecer essa oportunidade que Deus está nos dando. Sabe? Não querer ficar aplicando golpe. Errou, tenha humildade. Olha, tive dificuldade, eu errei, sejam honestos. Se você não consegue ser honesto nem numa questão de um erro seu, como é que você merece ter um dinheiro desse? Sabe, esse tipo de pessoa que já age com desonestidade nisso, eu acredito que Deus vai dar um jeito, você não vai gastar esse dinheiro. Você não merece. Sejam honestos, vamos valorizar a honestidade. Os valores são muito distorcidos. Nós temos que parar de viver na lei do Gerson, que todo mundo tem que aplicar golpe nos outros para ser mais esperto. Sabe, gente, o que me desagrada muito é uma pessoa tentar querer levar vantagem sobre outra pessoa a qualquer custo. Gente, isso é ser desonesto. Então, quando as pessoas chegam para ela dizendo: eu não recebi, tá lá o sistema tudo detalhado. Aí ela pega e manda para a pessoa. Sabe, gente, coisa feia que infelizmente algumas pessoas estão fazendo. Ou acontece muito também de dizer o seguinte: não recebi nada. Aí ela pega, manda o relatório: não, tá no teu e-mail, chegou no dia tal, tá sob o nome tal, auxilia e vai lá que você vai achar o contrato. Tá? Só que, gente, todos os contratos estão sendo feitos direto pela redenção. Não passa nem na mão da gestora. Tá? Esses contratos da redenção, não estou falando dos contratos nacionais, tá, gente? Estou falando dos contratos da redenção. Então, gente, vamos ser mais honesto, sabe? A gente tem que pregar isso. Nós somos merecedores. Nós somos merecedores de coisas maravilhosas que estão para acontecer em nossas vidas. Nós seremos responsáveis por mudar a vida de milhares ou milhões de pessoas. Mas para você fazer um negócio desse, você tem que ser exemplo. E todo exemplo começa com você. As pessoas vão espelhar você, os seus filhos vão espelhar você pelo exemplo. Você pode falar direto a mesma coisa. Falar e fazer outra coisa. Você pode falar 1000 vezes a mesma coisa. Se você agir de forma diferente, é o seu exemplo. É a forma que você agiu que vai ter peso. Não a mentira que você pregou 1000 vezes. Inclusive para você mesmo. Isso daí não vai ter valor nenhum. Vai ter valor a tua atitude. Uma vez eu fiz um negócio com uma pessoa que ela todos os dias frisava que ela não aguentava mais gente desonesta, que não aguentava mais mentira, porque ela sempre falava a verdade.
era sempre correta, ela não aguentava mais as pessoas mentirem. Gente, essa pessoa era a maior mentirosa. Eu descobri depois de um tempo. Porque me incomodava a quantidade de vezes que essa pessoa falava isso. Ah, eu não aguento gente mentirosa, porque tem que ser honesto, eu sou honesto com todo mundo. E era uma tremenda picareta. Mentirosa pra caramba. Mas uma pessoa que geralmente tem que falar muito isso é porque ela não é. E ela tem que sentir a necessidade de uma autoafirmação. Então não adianta dizer que ser honesto, você tem que ser honesto de verdade. E a maior parte das vezes você não precisa nem dizer que ser honesto, são as suas atitudes. Então tenha atitudes honestas, atitudes bonitas. Busca conhecimento, gente. Não espera que as coisas venham prontas na mão de vocês. Estudem. É a mesma coisa você sentar num projeto humanitário com pessoas competentes para fazer o projeto e você chegar para as pessoas e dizer o seguinte: eu quero que seja o projeto seja feito assim. Aí você fala: como é que você quer? Não sei, eu quero que seja feito assim. Não, tudo bem, mas você quer começar por onde? Eu não sei, eu quero que vocês façam. Gente, o projeto não vai ser seu, vai ser das pessoas. Aprendam. Põe a mão na massa. Não é porque você ficou rico que você vai ficar burro. Pelo contrário, vai te abrir um leque de horizontes maravilhosos. Gente, o que eu tive que estudar para o meu projeto humanitário, eu estou fazendo isso há 10 anos. Eu aprendi, estudei sobre todas as áreas de forma autodidata. Eu tinha que estudar uma linha, eu entrava em vídeos no YouTube, sabe, gente? Procurava, pensava, lia livros, dava uma estudada em todas as áreas. Por isso que eu tenho um leque tão gigantesco de conhecimentos. Mas eu não sou especialista em tudo que eu vejo. Eu vou contratar os especialistas. Mas eu tenho uma forte noção do que eu quero. E até metodologias de como vão ser feitas. Eu estudei muito isso. Você tem que fazer a mesma coisa. Se você quer um projeto, estude. Coloque seu amor, seu magnetismo, teu coração naquilo. Não somente pague para as pessoas fazerem. Você vai escutar o que os especialistas vão dizer, mas eles precisam escutar o que você quer que seja feito. Você é tão especial. Deus te colocou muitas vezes em situações de dificuldade para que dessa forma ele fosse lapidando você. Para que na hora que ele confiar esse dinheiro e entrar diretamente a ponto de ser gastando, ele sabe que você vai ter capacidade. E você pode ter certeza, as missões mais difíceis são dadas para os melhores guerreiros. E se você tem uma missão difícil pela frente, não tenha dúvida que você, grande guerreiro, grande guerreira, você é capaz sim de fazer as coisas. O mundo hoje pode estar te menosprezando direto, jogando você para baixo, desanimando você, as pessoas à sua volta, a dificuldade, o país. Muita coisa pode estar te desanimando. Mas querendo ou não, tudo isso está te fortalecendo se você usar a cabeça. Ficar reclamando porque as coisas não dão certo, não vai fazer as coisas darem certo. Vai fazer você ir para baixo. Agradecer pelas coisas que estão acontecendo. Gente, aí muda. Eu sempre gosto de dizer que o universo te dá o que você pede. Muitas vezes a pessoa reclama: eu não vou conseguir aquele emprego, eu não vou conseguir receber, eu não vou conseguir um relacionamento. Gente, você não vai conseguir, porque você está pedindo isso para o universo. Você está falando: eu não vou conseguir. Universo, escuta aqui. O que eu estou falando para o universo? Eu não vou conseguir. Então você não vai conseguir, você está pedindo isso para o universo. Para Deus, para quem você acreditar, para a tua fé. Quando você começa a reclamar, é isso que você está pedindo. Começa a agradecer. Você tem saúde, quanta gente não tem? Você tem um teto para morar, você tem comida,
Você pode estar passando por N necessidades, mas você não está no estado de miséria, como tantas pessoas estão. Nós vamos mudar a realidade daqueles que estão em miséria de forma organizada, no tempo certo. Primeiro estrutura a tua casa, para depois você partir para isso. Muitas coisas serão reveladas com o tempo, muita ajuda será vinda de formas que a gente nem está esperando, mas pode ter certeza de uma coisa: você é tão especial, que você faz parte do sistema Gesara e que não abandonou, mesmo ouvindo tantas coisas que você já pode ter escutado. Muitas pessoas querem que você se sinta um derrotado, uma derrotada. Aí eu pergunto, você vai dar esse poder a eles? Ou será um vencedor, que eu acredito que você é? O lema do nosso projeto é Juntos Somos Fortes e Organizados Mais Ainda. Eu criei esse lema porque você pode ser uma pessoa de um potencial sensacional. Quando você junta-se com outras pessoas de potenciais tão grandes quanto o seu, maiores ou menores, melhor de um lado, você é melhor do outro, a gente consegue criar algo imenso, juntos, mas de forma bem organizada, bem rígida. Tem que ser rígida, porque senão a gente se perde no decorrer da caminhada. E eu acredito que se Deus está confiando esse valor a você, com certeza você tem uma capacidade gigantesca. Você pode ser uma pessoa simples, humilde hoje, mas isso não impede de você aprender, crescer, estudar. Eu garanto a vocês, quando eu tive que aprender tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos, antes de 10 anos eu era uma pessoa até meio preguiçosa. Hoje, eu tive que aprender por necessidade. Hoje eu agradeço por ter passado por isso. Então agradeça as dificuldades, porque elas te formaram grandes pessoas. Obrigado.